Vamos então começar a falar do nosso tema. O nosso tema de hoje é o que não te contaram sobre ciências. Ainda mais no mundo de hoje falam muito pra gente sobre o que é ciências, né? E aí, inclusive, colocam vários significados, dizem isso pode ser considerado ciências, isso não é considerado ciências, né? Mas a gente precisa ter muita clareza, ainda mais quando a gente vai ensinar um ramo das ciências para as crianças, né? Então vamos começar refletindo da onde vem, né, as ciências, né? Olha só, lá em Platão, antes de Cristo, para ele as ciências era não apenas, mas era uma troca de ideias, né? Platão dizia que a ciência era a observação de algo, e essa observação de algo fazia com que nós formulássemos uma ideia deste algo observado. Já com o passar ali dos ensinamentos, o próprio Aristóteles, ele vai colocar para nós que a ciência ela já é o diálogo entre duas ideias, entre duas questões que estão sendo observadas. Mas não são qualquer ideia, não é ideia de qualquer um, né? É uma ideia fundamentada. E ali, então, Aristóteles começa a chamar o que nós hoje conhecemos como dialética. E até hoje, as ciências acontecem dessa forma. O mundo da ciência acontece dessa forma. Nós temos cientistas, que hoje são denominados cientistas, naquela época eram estudiosos, filósofos. Hoje em dia eles ganham um título, né? Título de cientista. Então você começa a investigar sobre algo, você então publica sobre algo, escreve sobre algo, fala sobre algo e então você ganha o nome de cientista. E aí eu falei aqui a palavra você escreve sobre algo. Inclusive, Platão, antes dessa ideia de Aristóteles colocar de que a ciência deveria ser o diálogo, Platão dizia que nada deveria ser escrito. Ele dizia que precisava ser falado, transmitido de forma oral e de preferência com a pessoa na sua frente. Né, com a pessoa viva, o cientista, né, ou no caso o professor, o mestre, ele passaria aquela ideia, então de forma pessoalmente, né, de forma pessoal. Já com Aristóteles, com a dialética, isso começa a virar uma rotina, diversos grupos, com o tempo que tem ideias diferentes sobre algo, começam a debater, formando então ou uma nova ideia ou provando que uma das duas está mais correta, né? No tempo atual é isso que acontece. Só que com uma diferença. Naquela época, quando a pessoa que estava responsável por falar sobre aquela determinada ideia, sobre aquele determinado campo da ciência, ela não só observava, mas ela meditava sobre o que é aquilo ali. Enquanto nos dias de hoje isso se empobreceu. Isso tornou-se de uma forma rotineira você observar algo e você descrever este algo, né? E aí a gente precisa fazer a seguinte análise. A análise de que o conhecer, o saber, ele é infinito. Nós podemos conhecer de forma infinita. Entretanto, nós não podemos conhecer de forma eterna. Só quem conhece de forma eterna é o próprio Deus. Ainda mais se tratando de ciência da natureza, que ele mesmo criou todas as coisas. Quer ver um exemplo disso? Se a gente pegar um livro de zoologia, um livro que estuda os animais, eu formei em 2004.
Formei em 2004. O livro que eu estudava não era de 2004. O livro que eu estudava era de antes disso. Vamos botar aí, devia ser de 2000, 1990, por aí. Naquela época, tinha uma descrição, por exemplo, de formigas. Uma descrição sobre os caranguejos. Hoje, eu já tenho outra descrição. E eu tenho pesquisadores dentro de um laboratório tentando conhecer ainda mais sobre aquele assunto. Aquele assunto que ele pode ser conhecido de forma infinita, mas ele nunca vai ser conhecido de forma eterna. Porque, de forma eterna, somente o próprio Deus. E aí a gente vem num risco muito grande, que é, antigamente, voltando no ponto que eu falei, antigamente isso era de uma forma contemplativa. Isso era de uma forma meditada. As pessoas estudavam e meditavam sobre aquilo. São mais ou menos 700 anos, né, de alteração aí desse universo das ciências, né? Houve essa bifurcação dentro da ciência, e aonde nós tínhamos uma ciência, vamos dizer, medieval, aonde havia-se a contemplação, a meditação, né, daquele objeto de interesse. Então, vamos observar o céu, o que é ali de diferente. Ficava-se anos e anos e era preciso tempo para você observar, compreender o movimento, compreender o que estava acontecendo com aquela estrela, com aquele céu, para você alcançar a verdade. E hoje, a ciência ela é muito... a ciência moderna, ela é dissecada, né? Como a gente estava escutando, né, um filósofo falar, hoje a gente bate na ciência, a gente quer medir, cortar, mas não sabe o nome daquilo, não sabe denominar aquela coisa, mas sabe as medidas dela, como se aquilo fosse nos dar o entendimento da verdade sobre aquele objeto. E não é isso que vai nos dar o objeto, mas sim a contemplação. É como aquele estalo, né? Então é o estalo que vai nos fazer chegar à verdade. Como foi assim na história, né? Então, quando caiu a maçã na cabeça de Newton e ele, eureka, né? E de repente ele descobre alguma coisa. Então as coisas elas vieram do estalo. E é esse estalo que é nada mais, nada menos do que a inspiração divina, né? É onde a gente faz a divisão. Até porque só é possível chegar à verdade ou chegar próximo da verdade se houver a meditação, né? Então, vamos lá. Eu olho, eu observo, eu penso, eu medito sobre e eu então contemplo o Criador e a verdade daquilo que eu estou então estudando. Veja, hoje a gente tem um empobrecimento disso. Hoje a gente entra num laboratório, tira conclusões e essa conclusão ela gera um problema que vai gerar uma nova pesquisa e que vai gerar um novo problema e que vai gerar uma nova pesquisa. E o pior, muitas vezes essa ciência ela não para contemplar. Muitas vezes não. Hoje em dia são poucos os pesquisadores que vão parar para contemplar de fato e conseguir chegar a uma verdade, porque estão simplesmente focados no quê? Simplesmente focados num resultado de ter uma ideia que vai estar mais forte, vai estar mais evidente do que de outro. Mas você pode me perguntar assim, Felipe, o que isso tem a ver com o ensino de ciências para as crianças, né? O que isso tem a ver com o ensino de ciências para as crianças? Veja, se nós não ensinamos, se nós estamos preocupados, na verdade, em ensinar ciências para as crianças, para fazer com que elas saibam apenas o que é uma mitocôndria, uma célula,
o que é um animal, o que é um vegetal. Que um vegetal faz uma fotossíntese. Que um animal ele é herbívoro porque ele come planta, porque ele come vegetal. Que o animal ele é carnívoro porque ele come carne. Nós estamos simplesmente mecanizando algo, enquanto há algo muito mais sublime que pode levar a nossa alma, o nosso intelecto, e pode nos ajudar a fortalecer, inclusive, a nossa vontade, que é a contemplação do que nós estamos estudando no conteúdo de ciências. Então não é simplesmente um conteúdo e nomes, mas é necessariamente um conteúdo, nomes, que são importantes, mas a contemplação daquilo, sem pressa. Para a construção do raciocínio. É uma construção, inclusive, do próprio conhecimento. Um conhecimento que vai pegar a criança e vai inseri-la no mundo da criação. Para que ela no futuro não tenha dúvidas. Como, por exemplo, foi mesmo Deus que criou tudo isso? Né? Ou será que tudo isso vem apenas de uma bactéria que evoluiu e tudo foi evoluindo? Isso é um tema para uma outra live. Né? Quem for meu aluno aí, com o tempo vai conseguir ir abstraindo tudo isso. Veja, a gente precisa ensinar as crianças a contemplar a beleza de Deus. Por que então a gente começa a fazer isso com a parte da biologia? Porque é o seguinte, as ciências da natureza, ela se divide em 3. A física, a química e a biologia. Toma uma água. Enquanto isso, eu estava lembrando o seguinte, por exemplo, antes que ele entre nesse segundo tema, Nicolau Copérnico, ele era padre, eu não sei se alguém já sabia dessa informação, e ele era um matemático e de repente ele sai lá do interior onde ele estava e vai para a capital. E quando ele chega, ele se depara com muitos astrólogos, né? E que começam a estudar o céu, começam a estudar as estrelas, né? Muitos astrônomos e vamos lá. E aí, de repente, ele pega e fala assim, mas ninguém usa matemática nisso aqui. E aí ele começa a usar a matemática dentro da astronomia. E ele começa a fazer essa conta. E ele fica anos e anos e anos e anos, uma vida inteira, 30 anos, observando o céu. E ali ele descobre que o céu rodava, ele percebe as estações, então ele começa a marcar constelações. E aí ele descobre que Platão falava sobre isso, que Aristóteles falava sobre isso, que outros caras lá atrás já falavam sobre isso. Ele começa a achar documentos. Então, para se conhecer algo, é preciso contemplar, é preciso de tempo. Então, a coisa não se mecanizou e você não chega mais à verdade. Então, o que é o objetivo com as crianças? É trazer a elas esse sentimento da contemplação, esse sentimento da observação. Então, não é simplesmente eu fazer como a gente falava na live passada, não é fazer um apanhado de informações, junto um pacote de dados, a gente faz em computador, né? O meu pacote de dados está aqui, coloca na cabeça do menino no drive lá e o computadorzinho dele vai botar no lugar. Não é assim. É preciso que a gente, né, coloque, ordene as coisas e dessa ordenação vem a inspiração divina. E aí, só uma coisa que eu lembrei, é porque eu falo muito, viu, gente? É porque eu lembrei que agora eu esqueci, fiquei nervosa, vai, depois eu vou lembrar. Não, muito legal isso que a Melina falou, porque hoje, o que acontece? Se a gente fizer um teste e a gente pegar vários cientistas, vários artigos, lá nas referências eles vão dizer assim, Aristóteles, Platão, fazendo referência àqueles grandes sábios do passado.
Se eles tivessem lido o que aqueles lá atrás tivessem contemplado e tivessem se colocado na contemplação, a continuar a contemplação daquilo ali no mundo de hoje, teriam economizado bilhões. Milhões. Não estou dizendo que não tem que ter investimento em ciência. Só estou querendo dizer que... Não, eles chegam a respostas. Obviamente, a física quântica, ela vem trazendo conhecimentos, obviamente, né? Ninguém nega isso. Mas a base de sustento deles, a citação dos seus artigos, tem as teorias e as palavras dos grandes sábios, né? De lá de trás. E eu lembrei, a tradição. É preciso a tradição. Então, por que se ensinar dentro de uma tradição? Porque ela vai te dar toda a base anterior, né? Esta tradição, ela já vem com a sua história, com a sua construção, ou seja, você não começa do nada, né? E aí, em cima desta tradição e desse arcabouço que você já traz de conhecimento, você é capaz de desenvolver coisas melhores. Então, a importância de se educar dentro de uma tradição. E aí, igual eu estava falando para vocês, a ciência da natureza, ela é dividida nessas 3 áreas. Aí você me pergunta assim, Felipe, mas será que uma criança ela tem a capacidade de meditar, contemplar, né, o que está sendo ensinado e chegar a uma conclusão? Claro que não. Óbvio que não. Né? Uma criança aí de 6, 7, 8, 9 anos não vai conseguir. Aos 7 anos ela começa a entrar na idade da razão. Ali ela começa a querer concluir alguma coisa. Né? Talvez ali quando chegar nos 12 anos para cima, já começa a conseguir desenvolver, ter um resultado maior nesse processo da meditação. Mas por que é importante começar isso desde cedo? Porque ela precisa ser ensinada a meditar. Ela precisa ser ensinada Nós precisamos ser a vontade da criança, enquanto ela não consegue fazer sozinha. Então, sentar, meditar junto, olhar e responder questões que as crianças nos fazem, não apenas com respostas prontas de Google, mas responder a partir da observação e da meditação. Vamos lá. Pai, por que eu preciso molhar a planta para ela dar flores? Um exemplo aqui é minha roseira aqui em casa. A única planta aqui de casa que eu molho. A minha roseira. Isso dá um problema aqui. A minha roseira. Um tempo atrás eu olhei a minha roseira e ela tava com a hastezinha dela baixa. Aí eu pensei, tem um tempo que eu não molho essa roseira e não tá chovendo. E aí eu peguei, coloquei o celular para gravar e botei a água. Botei a mangueira para molhar. Só ela ficou gravando lá uma meia hora. E a haste foi subindo, porque a planta foi sugando aquela água, e aquela água então foi tomando conta do corpo da planta, que já estava com sede, né? Vamos dizer assim. Né? A planta não sente sede, mas sede é algo inerente é uma metáfora, né? Como se fosse, a potência sensitiva dos seres. E não é o caso das plantas. Então, ela pegou e começou a tomar uma forma mais levantada, né? Depois eu mostrei isso para as crianças e elas pegaram e perguntaram, mas pai, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque a planta precisa de água, meu filho. Vamos lá, vamos começar a observar aqui. Né? Quem que leva os nutrientes do solo até em cima da planta, até a parte superior da planta? E a gente começa a fazer perguntas para as crianças, ao ponto que elas vão chegando à conclusão de algo. É claro que você vai facilitando a vida da criança, né? Fazendo perguntas que façam sentido. E quem tem crianças que perguntam muito em casa, né? Como as daqui. Isso fica ainda mais fácil.
Porque se ela já pergunta, é porque ela já faz esse exercício da meditação. Ó, vou falar duas coisas engraçadas. Essa semana a gente estava de carro andando e aí, de repente, a Maria Clara, na cadeirinha, olhou e falou: mamãe, olha, o céu está azul. Assim, parece uma coisa muito boba, né? O céu está azul para nós é uma coisa comum, que nós vemos o céu azul quase todos os dias, a não ser no inverno, que às vezes o céu está cinzento. Mas ali eu percebi, eu falei, gente, pra ela chegar a uma conclusão, porque foi do nada, assim, a gente tava falando, nem tava conversando nada, de repente ela olhou pro céu e falou: mamãe, o céu está azul. E realmente estava um azul bem claro. Então, é engraçado, porque ela criou esse raciocínio de ouvir falar de outras experiências. Teve uma vez que nós fomos 3 famílias daqui da nossa cidade que fazem homeschooling, e nós levamos as crianças para Beira Rio para fazer o trabalho da observação. Então, nós ali fomos fazer uma apreciação artística e de uma obra de Monet. E era sobre o céu. Só que o nosso artista era o criador, né? Então, nós íamos observar a obra da criação. O que aquele artista tinha criado. E aí foi muito interessante, porque o que mais chamou a atenção daquelas crianças foi a nuvem. E foi muito engraçado, porque a nuvem tinha um formato de cachorro. Só que eles lembram disso depois. E aí vem as perguntas. Mãe, mas o que forma a nuvem? Mãe, a nuvem é de gelo mesmo? Mãe, mas por que a nuvem não cai? E isso é o trabalho do que a gente está dizendo, dos pequenos cientistas. Porque são as perguntas que movem o mundo, que nos movem, né? E não as respostas. Então, é a curiosidade, né? E aí, com a contemplação e com essa meditação do estudo da essência da natureza, e aí eu estava dizendo isso justificando do porquê que nós iniciamos sempre, que eu prefiro, pelo menos, iniciar o estudo da essência da natureza pela biologia, porque é algo mais palpável para elas. Por que eu vou ensinar para ela contemplar um elétron? É mais complicado, né? Um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio já é difícil, mas pelo menos eu tenho uma água e eu faço eles acreditarem que aquilo ali tem 2 hidrogênios e... 2 hidrogênios e um oxigênio. E um oxigênio, né? Então, assim, e essa contemplação, ela, olha só a importância disso. Ó. Quando nós, desde criança, utilizamos o estudo das ciências da natureza para fazer meditação com as crianças, e elas vão, além de aprender o conteúdo, elas vão exercitar e descobrir, né, a potência sensitiva do imaginário e vão, consequentemente, lá na sua alma intelectiva, ter uma memória intelectiva daquilo, que talvez ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar daquilo. Mas no futuro, quando ela tiver os seus 15 anos de idade e ela for estudar, então, fisiologia vegetal, ela vai lembrar, porque ficou no imaginário dela. Vai ter elementos. Ficou na imaginação, aquele elemento vai ajudar com que ela entenda, então, a fisiologia vegetal da seiva que sobe na planta, né, que aquela árvore de 20 metros de altura, acontece a mesma coisa que acontece com uma planta de 5 centímetros, por exemplo. Então, quando nós trabalhamos ciências desta forma, nós estamos mais do que formando cientistas, nós estamos forjando a alma daquelas crianças. Sim, porque ali também eles começam a aprender a respeitar a natureza. Respeitando a natureza, eles podem respeitar toda a obra da criação, ou seja, o próprio ser humano. Então você começa a auxiliar, ser a voz de auxílio aos pequenos, para que eles possam entender o grande mistério da vida, né? Que nada mais é do que a observação, a contemplação da própria vida. Ciências é a contemplação da própria vida, né? do universo. E isso vai, claro, contra
o que se tem de mais moderno, que se chama de ciências, né? Não que não seja ciência, é ciências, mas é uma ciência pobre, é uma ciência que quer apenas chegar a um resultado para te dizer o que é e o que não é algo, né? E que é menos do que nós conseguimos alcançar dentro do que nós sabemos que podemos conhecer infinitamente, mas não de forma eterna. E chegando então até a verdade, que é o próprio Deus, a própria razão da criação, aquele que criou todas as coisas, né? Para ilustrar o que você estava falando, por exemplo, os cientistas conseguem medir o elétron, conseguem achar do que ele é composto e várias coisas, mas não conseguem dizer o que ele é. Entende? O conceito não consegue dizer o que ele é. Quem consegue chegar a essas respostas é como é que fala? A inspiração divina. É quando você une a fé, né? Ela ilumina a ciência e você consegue ir mais além. Você consegue ir mais adiante, de forma mais profunda. E não fica ali de forma rasa em dados, apenas números. Isso é muito importante, porque uma coisa é você tirar uma conclusão de algo. A outra coisa é você saber que aquilo é algo, né? Porque saber que aquilo é algo, você precisa dar forma àquilo. E nem tudo tem forma. Nem tudo você vai conseguir dar forma. Veja, eu vou voltar no exemplo do início lá da live. Até hoje, tentamos dar formas exatas de muitos seres vivos, né? O que é, por exemplo, a diferença entre uma onça pintada, né, e um puma, por exemplo. A morfologia, aquilo ali, né? Qual a diferença de uma formiga para outra? O que ela faz, o que ela come, a forma com que ela mora, né? Será que a gente conhece o inteiro daquela formiga? Sabe? De fato, tudo que acontece não tem como, porque as coisas, a gente tem uma limitação, que é a limitação da quantidade de coisas que a gente consegue abarcar dentro daquela pesquisa que a gente está fazendo. Veja, eu estou chamando de pesquisa algo que nos dá o conhecimento de algo, ok? Porque é para isso que existem ali os pesquisadores. Eles estão lá para dizer para a população o seguinte: olha, nós temos o conhecimento disso. E não estou dizendo que não é importante, é importante. Senão muitas doenças não teriam cura. Senão muitos de nós talvez nem estaríamos aqui. Talvez muitos de nós nem teríamos nascido, porque quantas crianças deixaram de nascer porque não se sabia fazer uma cesárea? Hoje se sabe fazer uma cesárea. Mas tem um exemplo sobre isso que é muito legal, assim. No século... agora eu não vou saber o século. Acho que 17, 16. Santa Idelgarda ela era uma freira, onde ela passou a ter visões, né? E ela era muito interessada em boticários, né? Em plantas... tudo das plantas medicinais. Ela começou a estudar muito. Então, naquela época, haviam-se pouquíssimos livros, os livros eram coisas raríssimas, assim, mas ela consegue, com um tutor do seminário, trazer vários livros sobre isso para ela. Então, ela estudava sobre a potência daquelas plantas, a capacidade das plantas.
E a partir daquilo, a história dela conta que ela tinha visões. Deus mostrava para ela o que aquela doença era capaz de fazer e como tratar a doença, o nome da doença, coisas assim. Então, Santa Edelgarda, inclusive, é a padroeira dos médicos. Ela é dita como a primeira médica, né? Então, Santa Edelgarda traz a solução de muitas coisas dentro da medicina, tá? E observação. Então, ela observava as pessoas, ela observava como aquela doença se comportava no corpo e, em resposta das suas orações, ela ia tendo a resposta das curas. Então, a observação daquelas plantas, e ela sempre fala, olha, para isso você usa o vinho assim, você usa a erva tal, dessa forma, porque aí tudo vindo da observação, que é o que a gente está falando. E aí, quando a gente volta, observação e meditação, né? Meditação. Observação e meditação. Meditação. Né? Quem não leu ainda sobre a história de Santa Edelgarda, procure ler. Vou pedir para a Melina aqui ao vivo, que Melina faça um post sobre Santa Edelgarda. Será que eu tenho capacidade, gente? Faça um post sobre Santa Edelgarda. Só tem livro em inglês, gente. E o livro dela tem agora, o que acontece? Um problema. Quando a gente vem para o mundo de hoje, para a ciência moderna, a gente cai num problema que se chama cientificismo. Eu já falei sobre isso aqui numa live que a gente fez com o Dr. Hélio Mangotti. Maravilhosa live, gente. Eu acho que tá gravado. Eu acho que tá gravado aqui no Instagram. Se não tiver aqui, tem no nosso YouTube. Esclarecedor. E aí, o que acontece? O problema do cientificismo. Qual é o problema do cientificismo? É onde se coloca a ciência acima de todas as coisas, né? Então, apenas a ciência consegue dar uma resposta para algo. Gente, a ciência, o final de uma pesquisa científica, o final da pesquisa científica que cumpre um método científico, necessariamente ela gera um problema. Se ela gera um problema, então ela não deu a resposta completa de algo. Se ela não deu a resposta completa de algo, alguma coisa nessa matemática não tá valendo. Não tá batendo. Não tá batendo. Então, a ciência ela é super importante, mas nós precisamos colocar a ciência no lugar dela. Né? Assim como a gente precisa colocar os saberes populares no lugar dele. Né? Assim como a ciência ela está para colaborar com a fé. Né? Eu começo aqui o nosso material falando sobre fé e razão, né? Que São João Paulo II dizia para nós. A fé e a razão são como duas asas que elevam a nossa alma ao pleno conhecimento da sabedoria de Deus, a fim de que possamos melhor conhecê-lo, né? E nos conhecer. E nos conhecendo, conheceremos melhor a Deus. Veja, se nós tivermos ciência disso, se nós tivermos conhecimento disso e começarmos a ensinar as crianças desde cedo desta forma, né? A gente vai estar criando crianças capazes de meditar sobre a criação de Deus e aceitar a graça de Deus na vida delas. Claro, português, a matemática, são a base do conhecimento. Eu já ia falar disso agora. Olha só, que interessante. Eu tô lembrando do nosso livro desse mês, basicamente, acho que é esse mês, né? Que eu leio à noite para as crianças, né? A gente sempre escolhe uma leitura. E esse é um livro que a gente recebeu do Clubinho Literário até, que é O Jardim Secreto. Existe o filme e tudo, mas eu nem mostrei o filme às crianças. A gente está lendo a leitura. E o interessante é que no livro, a menininha do livro, ela sentiu curiosidade por plantar rosas.
Então ela começa, é uma menina que não sabia nada, e aí de repente ela começa a ficar interessada nas plantas. E o livro vai narrando tudo sobre um jardim, sempre fala de plantas, de jardins, de roseiras, de narcisos, de outros tipos de plantas, como a menina cavava, não sei, e vai sempre trazendo esse universo. Tudo bem, hoje para eles é essa sementinha sendo plantada dentro do imaginário deles, porque na cabeça deles eles estão imaginando aí o que é esse pé de rosa, o que é esse galho que está seco, o que é essa planta que estava morrendo, parecia morta, mas não estava, e fala de bulbo da planta, tudo isso está lá. Quando eles chegarem na fase de estudar histologia, que fala? Histologia e... Tô sabendo, gente. E fisiologia. Estou andando muito com o Felipe. Então, quando chegar na fase da histologia, que é o estudo ali, de cortar as plantas ali direitinho, entender, eles vão se lembrar. Eles vão fazer memória, né? Mesmo que involuntária, vai vir à mente dele aquela lembrança do livro que falava sobre isso. Então, essa é a riqueza da união, né? Da gramática, trazida pela literatura, trazida pela matemática. Então, toda a parte do trivium, né, que vai trazendo esse embasamento para as crianças, isso vai sendo cruzado, são informações cruzadas, né? Exatamente. E é isso. Que a gente começar a entrar no tema da live de amanhã. Não vou entrar no tema da live de amanhã para deixar vocês curiosos, para amanhã vocês voltarem. O tema da live de amanhã é o estudo guiado e o resultado desse estudo guiado, né? E lembrando que nós estamos numa série de 3 lives, onde vai culminar na terça-feira. Terça-feira, hoje é domingo. Na terça-feira. De pai. Esquece dos dias. Na terça-feira, com o lançamento do nosso material, da Árvore da Vida. Vou explicar um pouco para vocês como nós concebemos, né? E o que nós queremos oferecer para as crianças de vocês. Isso na terça-feira. Né? É claro que tudo isso que nós estamos falando aqui faz parte de como nós entendemos o estudo de ciências. Né? Tudo isso faz parte do que nós queremos para os nossos 4 filhos, porque os nossos 4 filhos estudam, na verdade tudo isso que nós estamos trazendo para vocês faz parte de muito estudo que nós estamos tendo que fazer, que não basta apenas a minha faculdade de biologia, mas muitos outros estudos, né, que nós estamos trazendo para vocês, para que vocês possam então também desfrutar disso com os filhos de vocês, a partir desse material. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem perguntar alguma coisa sobre o tema de hoje, vocês podem ficar à vontade, que a gente ainda tem um tempo aqui, a gente pode responder para vocês o que vocês quiserem. Foi legal que apareceram algumas falas aqui que eu gostei muito. A Edla botou aqui: ciência é a contemplação da vida. É isso aí, Edla. Exatamente isso. E aí, o bacana, sabe o que é que eu quero falar? Eu vou me arriscar e falar um negócio aqui, que é o seguinte: não interessa aqui, agora para nós, a nossa religião aqui, sabe? Eu falo isso sem medo. Interessa a gente entender que Deus é o Criador de todas as coisas. É claro que, como nós somos católicos, nós vamos aprendendo com tudo que a igreja nos ensina, né? Mas também trazer para vocês trazer para vocês essa riqueza que é o próprio Deus que vai iluminando todos esses doutores da igreja, para que a gente possa então conhecer melhor o que ele nos dá como sabedoria, né? Como sabedoria. Então, hoje eu estava fazendo a oração da noite com as crianças, né? E foi engraçado que eles falaram alguma coisa e eu disse: meu filho, nenhuma folha se move sem que seja por permissão de Deus. Então, independente de qualquer coisa, né? Tudo que está debaixo deste céu que vemos e até acima dele, como diz a palavra, né? Em Gênesis, pertence a Deus, né?
Então, e a ciência, ela não se fecha só no ensino da biologia, né? Então, você vai ter por ciência, isso que o Felipe falou, né? Várias áreas. Então, assim, a arquitetura é uma ciência, outras áreas, né? E aí a gente... e eu falo disso porque quando você contempla, por exemplo, você vai, sei lá, em Roma, você vê aquelas igrejas belíssimas, aquelas esculturas maravilhosas, você consegue ver ali, por meio da mão humana, uma contemplação do divino, né? É aquele zelo extremo por fazer o que é melhor, sabe? Por fazer a perfeição, por cumprir a perfeição, né? E ali você é capaz de transcender, né? Então a ciência, ela não se fecha em uma área, né? Porque às vezes a gente fala muito ciência, aí logo você imagina biologia, né? Ou medicina, ou algo fechado, assim. Mas não é, né? É a contemplação da verdade que traz a dialética, né? Que é essa discussão que o Felipe falava lá no início da live, né? Então, a gente hoje vai fechar a nossa live com essa deixa de que amanhã nós vamos tratar sobre o estudo das ciências de uma forma guiada e qual é o resultado que a gente espera desse estudo das ciências de forma guiada. E aí a gente vai entrar um pouco no detalhe em relação à idade das crianças, como trabalhar com esse estudo guiado em diversas idades, até porque a gente tem crianças aí dos 12 até os 4 anos, então acho que vai contemplar bastante vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct, ok? No link da bio, se você ainda não teve acesso à prévia do nosso material, só clicar no link da bio, tem acesso à prévia do material e qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem pra gente. Certo? Então, a gente se vê amanhã às 21 horas. Também, quem está entrando agora, a live vai ficar gravada. Rosiane, grande abraço, Rose e Christian. Olha, vou abrir esse tempo para falar aqui. Fiquei muito triste que eu não consegui ver vocês e muito feliz que vocês lembraram da gente. Que vocês mandaram mensagem pra gente. A gente queria muito ter visto vocês, mas infelizmente não coincidiu os espaços. Né? A gente ainda não tem esse dom da bilocação. Acho que a gente precisa rezar um pouco mais para Deus nos dar essa graça. Um pouco, né? Também um pouco. Né? Então, grande beijo para vocês e grande abraço para todos. Deus abençoe. A gente se vê amanhã às 21 horas na nossa segunda live de lançamento do material da Árvore da Vida. Gente, vai ser muito legal. Vocês não podem perder, não. Avisa todo mundo, tá? Avisa aí quem vocês conhecem, divulga, porque ninguém pode ficar fora dessa, né? Nem pensar. Padre Pio, rogai por nós. Isso aí, Padre Pio, rogai por nós. Tchau, boa noite. Boa noite.